Olá, meus amores! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Pois é, hoje nós vamos ver o presente simples. Vamos, sim, senhores, e eu sei que tem muita gente que ama o presente simples, que tem verdadeira adoração pelo presente simples, porque é fácil demais, né, meus amores? Eu sei disso, eu sei. Então hoje nós vamos fazer só assim, uma explicaçãozinha, tá? Só para não deixar passar batido. Então, meus amores, quando é que a gente vai usar o presente simples? Número 1, regular habits or daily routine. Então, nós vamos usar quando for hábitos regulares ou rotinas diárias, tá? Então, nós temos exemplo aqui. I play soccer. Eu jogo futebol. The school opens every morning at 7:15 a.m. Então, a escola abre, né, todas as manhãs às 7:15. He always forgets her bag. Ele sempre se esquece da mochila. Então, são coisas que que as pessoas fazem diariamente ou que têm o hábito de fazer, tá? A ação. Nós vamos usar também para facts or generalizations. Então, para fatos, tá? Isso inclui fatos históricos e outros fatos do dia a dia que a gente tem, tá bom? Olha o exemplo aí. The President of the USA lives in the White House. Presidente dos Estados Unidos vive na Casa Branca. A dog has 4 legs. Um cachorro tem 4 pernas. They speak English at work. Eles falam inglês no serviço. Então, são hábitos, fatos no geral, tá? Rotinas. É nessas situações que a gente vai usar o presente simples. Grammar rules. Agora, nós vamos dar uma olhada na gramática. Ai, gente, a parte favorita de vocês, eu sei. Então, número 1. To form the simple present, we will add as to the infinitive of the verb in the third person singular. She, he, it. Então, meus amores, para a gente conjugar os verbos em inglês no presente, a gente tem que acrescentar S. É uma regrinha geral, tá? No he, she, it. O que é o he, she, it? É a terceira pessoa do singular. Então, a gente já fez uma revisão dos pronomes, né, esse ano. E aqui, novamente, vou falar um pouquinho mais sobre os pronomes para a gente poder fazer bem o simple present. O que acontece? Se você não sabe o que é terceira pessoa do singular, você não dá conta de ir bem no simple present. Então, isso aqui, o que eu tô falando agora, eu acho que é a parte mais importante do simple present. Presta atenção, meus amores. O verbo, ele só vai mudar quando for na terceira pessoa do singular. E o que é terceira pessoa do singular, gente? É tudo o que estiver no singular, menos eu e você. Ou seja, por que não pode ser eu? Porque eu é primeira pessoa do singular. E por que não pode ser você? Porque você é segunda pessoa do singular. Então, tudo que estiver no singular muda o verbo com 2 exceções. Se for eu e você, não muda o verbo fica normal. Então, todas as outras pessoas e coisas que estiverem no singular, muda o verbo, tá? Então, o verbo ele vai mudar quando for o pronome he, she, it e tudo que tiver no singular. Singular, muda o verbo. Plural,
não muda o verbo. Conseguiram entender? O verbo só muda com o sujeito no singular, meus amores. Presta atenção. O verbo só muda com o sujeito no singular, tá? Ou seja, quando for uma pessoa, um animal, um objeto, uma coisa, um sentimento. A numeração é um sujeito, é uma pessoa, o sujeito é singular, então o verbo muda, tá? Quando estiver no plural, ou for eu e você, o verbo não muda. Então, singular muda o verbo, no plural não muda o verbo. Esta é a fórmula mágica de entender isso aqui, tá, meus amores? Aliás, fazer até uma observação, no plural e eu e você. Eu e você também não muda o verbo. Ok? Então, vamos continuar aqui nas regrinhas. Olha só. To form the simple present, we add s to infinitive of the verbs in the third person of plural. Como eu já tinha falado, a gente adiciona s. Então, o verbo like, I like, you like, he, she, it, likes, gosta. We like, you like, they like. Ok? Então, olha lá, eu e você não muda. E no plural também não muda. Work, I work, you work, he, she, it works. We work, you work, they work. Dance, I dance, you dance, he, she, it dances. We, you, they dance. Ok, meus amores? E aí nós vamos ter uma exceção aqui, que é o verbo to have. Verbo to have, ele vai ser has na terceira pessoa do singular. Olha os exemplos aí. I have, you have, he, she, it has. Então, toda vez que for no singular, vai ser has. No plural, vai ser have. Olha o exemplo. They have lunch. Eles estão almoçando. Anna has lunch. Ana está almoçando. Em inglês, eles usam o verbo, eles não têm o verbo almoçar, jantar, tá bom? Assim como em português, a gente não tem o verbo café da manhã. A gente fala que toma café da manhã. Então, em inglês, eles têm o almoço, eles têm a janta, tá bom? Porque eles não têm o verbo como a gente em português tem. Mas é fácil da gente entender porque no café da manhã a gente também não tem verbo. A gente fala que toma o café da manhã, ok? Muito bem. Então, vamos, número 2, para as exceções quando chega lá no singular. As exceções são o seguinte: verbos terminados em O, CH, SH, SS, X ou Z, nós vamos adicionar ES na terceira pessoa do singular. Então, olha aí os exemplos. Quando o sujeito for I, you, we, they, vai ser go, cash, wash, keys, fix, buzz. Tá? Mas quando for na terceira pessoa do singular, o verbo go fica goes, que é o verbo ir. Verbo cat fica cats, que é o verbo pegar. Verbo wash fica washes. Verbo lavar, kiss, kisses. Verbo beijar, fix, fixes. Verbo consertar, buzz, buzz, que é o verbo zumbir, tá? Que é o som que a abelhinha faz, que alguns animais fazem. Aqueles uns trenzinhos assim, tá bom? Então, como é que eu aprendi isso aqui, gente? Quando o verbo ele já termina com som de já é um chiado no final, olha aí, catch, wash, kiss, fix, buzz. Então, eles acrescentam uma vogal. Se colocasse só o S ali, ia ficar sem ter jeito de expressar sonoramente. Então, eles colocam o E para ter uma vogal, para poder diferenciar o som de sh no final, tá certo? Então, o verbozinho já termina com chiado no final, então tem grandes chances, né, de colocar S.
Vamos para a terceira regrinha aqui. Verbos terminados em Y, precedido de consoante. A gente vai tirar o Y e colocar IES. Olha aí, marry, marries. Que é o verbo casar. Study, studies. Verbo estudar. Carry, carries. Verbo carregar. Worry, worries. Verbo se preocupar. Ok? Mas não são todos os Ys. Nós temos esse aí, tá? Que quando for precedido de vogal, a gente vai acrescentar apenas o S. Play, plays. Enjoy, enjoys. Say, says. Então, play, verbo jogar. Enjoy, o verbo curtir, gostar. E say é o verbo falar. Ok? Então, vamos para as atividades, para os exercícios. Bem, meus amores, chegando aqui na atividade, nós temos o verbo aí, I get up, I take a shower. Então, I get up, eu levanto, I take a shower, eu tomo banho. Você vai e tem as frases, né? He, tananã, up early. Qual verbo que você vai colocar aqui, meus amores? Tá bom? They, tananã, a shower at night. Então, qual é a conjugação correta? Lembrando que o verbo só muda no singular, ok? Se for no plural, o verbo é normal. Então, Márcio é singular ou plural? Então, qual desses verbos aqui você vai colocar? Singular, muda o verbo. We, tananã, up late. Então, qual desses verbos aqui você vai colocar? Tá certo? Dependendo do sujeito, muda o verbo. Assim também no número 2, o verbo, né? Nós temos a frase aí, I get dressed. Eu me visto. I comb my hair. Eu penteio o meu cabelo. Novamente, eu vou colocar na diagonal aqui, tá? Você vai pegar o verbo e assinalar qual é o verbo da frase. Lembrando que verbo no singular muda o verbo. Número 3, da mesma forma, tá? I start to work. Eu começo a trabalhar. I answer emails. Eu respondo os e-mails. Então, você vai fazer da mesma forma. Verbo no singular, muda o verbo. Então, qual desses verbos aí você vai colocar? Número 4, do mesmo jeito. I feed the dog. Eu alimento o cachorro. I cook dinner. Eu cozinho, eu faço a janta. Então, você tem os verbos aí, mas aí qual é a conjugação de cada frase, tá? Lembrando que no sujeito, singular, muda o verbo. Aí, passa para a página seguinte. Página seguinte, você vai assinalar as frases que estão corretas, que estão conjugadas corretamente. Então, você tem I have lunch, eu tenho almoço, né? Eu almoço. I finish work, eu termino o serviço. I arrive at home, eu chego em casa. Então, vocês vão assinalar uma dessas alternativas que tá com as 3 frases com os verbos conjugados corretamente, tá? Parei aqui no último, tá? Não é dando resposta, não. Era só para que vocês pudessem ver. Número 2, a mesma coisa. I have dinner. Eu almoço. Não, eu janto. E I watch TV. Eu assisto televisão. Qual dessas 3 frases que tem o verbo conjugado corretamente? Aí você assinala, tá bom? 3 e 4 do mesmo jeito. I have breakfast. Eu tomo café da manhã. I go to work. Eu vou para casa. Você vai assinalar o que tem as 2 frases corretas. E por último, número 4, I go to the bed e I fall asleep.
Eu vou para a cama e eu durmo. Você assinala qual das 3 alternativas você acha que é, passa para a página seguinte. Página seguinte, aquele lance, né? Jogo é jogo, treino é treino, chegou a hora de chutar. Então, meus amores, põe em prática o que foi falado no início do vídeo. Nós temos aí, o que eu falei? Sujeito no singular muda o verbo. Sujeito no plural, eu e você, não muda o verbo. Então, você vai olhar o sujeito aí e assinalar qual dos 3 verbos você acha que é, tá bom? Assina o número 2, no número 3, 4, 5, 6. Ok, meus amores, é isso. Fiquem com Deus, tudo de bom. XOXO.